bom dia. Eu quero, antes de mais nada, agradecer à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É um prazer muito grande voltar a vocês, nem que seja realmente online. A UPH, a União Presbiteriana de Homens, é um prazer muito grande. Aliás, é uma das coisas que eu admiro muito em Pinheiros, é essa maneira de ter diversos trabalhos, plantações de igreja, movimentos missionários. Esse café é uma coisa incrível, eu já estive aí uma vez, então, realmente, os meus parabéns por tudo isso. E eu quero dizer do prazer que eu tenho nessa manhã em poder estar compartilhando esse café com o Milton Flávio. Ele é um grande companheiro, é um dos que calça botina, né? Ele também é agricultor como a gente. E já para não tomar muito tempo, eu gostaria de começar compartilhando uma tela. Eu quero ver se a gente troca algumas reflexões, pelo menos aí em torno de uns 30 minutos. Depois o Milton entra, faz a apresentação dele, o bate-papo dele, eventualmente as perguntas, né? Eu vou só compartilhar uma tela com os irmãos e eu vou começar usando a tela. Acho que, não sei se deu certo a tela, deu, né? Deu sim. Tá bom. Primeiro, eu queria cumprimentar mais uma vez a Igreja de Pinheiros por esse tema, não só a esperança bíblica no pós-pandemia, mas principalmente quando ela coloca ali embaixo a questão econômica. Às vezes nas igrejas a gente refuga um pouco a questão econômica, tem medo de falar sobre isso, e a economia, como todas as outras áreas da vida, ela também está sobre a soberania de Deus. Só que, às vezes, na maioria dos casos, os nossos púlpitos, eles são silenciosos sobre economia, sobre empreendedorismo. A maioria dos empresários, eles não conseguem encontrar uma mensagem nas igrejas. Se fala sobre muitas coisas, mas há um certo receio. Então, é bacana a gente trazer isso para a igreja, porque, afinal de contas, a economia, ela também faz parte da teologia cristã e nós temos que ter bastante conhecimento sobre isso. E eu vou dar um pouco de enfoque, é claro, como fui convidado para falar sobre a economia agrícola, sobre essa recuperação, sobre o mundo pós-pandemia, para se tratar sobre isso. Claro que, como cristão, eu tenho que ter uma visão diferente do mundo que está aí fora. E eu só queria começar trazendo essa carta à igreja de Filipe, que Paulo trouxe há 2000 anos, e ela é extremamente atual. E ele diz o seguinte: não andei ansiosos de coisa alguma. Isso é muito importante porque a gente está acostumado, ou sempre leva de uma maneira que as ordenanças bíblicas elas são concentradas nos 10 mandamentos, e não é assim. Nós temos muitos mandamentos, nós temos diversas ordenanças na Bíblia, e às vezes aqueles versículos mais simples, eles são os mais difíceis, e esse é um deles. Porque ele diz o seguinte: não andei ansiosos de coisa alguma. Não andei ansiosos, às vezes, pelo trabalho, não andei ansiosos pela questão familiar, não andei ansiosos no meio de uma pandemia como essa, porque é isso que Paulo está ensinando a mim e a você, de coisa alguma. E isso inclui o coronavírus. E às vezes a gente não tem a capacidade de interpretar e de realmente cumprir esse versículo, porque ele está dizendo que não é para andar ansioso. Quando eu ando ansioso, significa que eu estou descumprindo essa vontade de Deus aqui manifesto na Bíblia. Mas ele dá, inclusive, a solução. Ele diz: em tudo, porém, ou seja, o que eu tenho que fazer para mim não andar ansioso? Para que sejam conhecidas diante do meu Deus todas as minhas petições pela oração e pela súplica. Então, nesse momento de ansiedade, o principal remédio, a principal coisa que eu tenho que adotar na minha vida é a oração. É colocar essa eventual ansiedade na mão de Deus para que Ele possa realmente, através dessa oração, Ele poder confortar o meu coração. Então, esse versículo, na minha opinião, ele é extremamente válido, mas ele é difícil. Porque, veja, toda vez que eu ando ansioso, eu estou descumprindo isso. Se eu estou descumprindo, eu estou pecando. A ansiedade é algo grave, não apenas no intuito que me afeta fisicamente, emocionalmente, mas ela é um descumprimento da vontade de Deus. Ela é um pecado no sentido que Deus me fala que eu não tenho que andar ansioso algum. E a ansiedade, no final do dia, o que ela é? É porque eu estou centralizando as minhas esperanças em alguma coisa menor do que Deus. Então,
eu preciso colocar tudo, a minha vida, essa ansiedade, as minhas perspectivas, a minha expectativa, o meu futuro na mão de Deus. Quando eu faço isso, eu não tenho essa ansiedade que eu tenho. Então, eu queria só colocar isso. Claro que nós vamos ter um mundo totalmente diferente. As igrejas, muitas igrejas, na minha opinião, elas terão que ser replantadas. Pastores vão ter que melhorar as suas pregações, porque com essa questão dos cultos online, o nível subiu. As pessoas têm visto diversos pastores, grandes pregadores, né? Então a gente tem que estar muito atento nesse mundo, e aí a gente vai focar um pouco nessa questão econômica. É isso que eu queria comentar com vocês sobre isso. Sobre esse ponto, só antes de tocar realmente na parte da agricultura, eu queria só fazer um comentário aqui rápido. Essa pandemia, primeiro, ela não é uma recessão econômica. Na realidade, ela é um evento imposto pelo governo. O objetivo dessa live não é analisar se foi certo ou se foi errada a quarentena. Mas a gente tem que entender que uma depressão econômica é quando o Estado erra na mão, investidores ou empresários fizeram investimentos errados. Nós não temos nada disso. O que nós temos aqui é um colapso da economia imposto pelo governo. Então, essa é uma medida tão drástica, é um experimento social único na história, e eu tenho que estar preparado para entender isso. E umas coisas interessantes que eu percebi, primeiro que ela está mostrando agora, nesse momento, a importância da família. Às vezes a gente tem falado tanto, tem defendido a família, e de repente Deus usa os caminhos mais estranhos possíveis para mostrar a importância dessa unidade celular da sociedade, que é a família. Por quê? Porque no final do dia, quando vou me isolar com a minha família, eu não vou me isolar com a família. Então é pai com os filhos, avós com os netos, quer queira ou quer não. De uma maneira geral, é isso que a gente acaba encontrando nesse tipo de experimento que a gente está vivendo agora através da quarentena. Então é interessante, porque chegou o momento da gente saber que o verdadeiro cuidado, ele é intergeracional. Quer dizer, são parentes, amigos, família que se cuida um do outro. Isso mostra que nós não somos uma civilização de indivíduos, mas nós somos uma civilização de famílias, de unidades celulares. E não só isso, que eu acho interessante, ela trouxe também de uma maneira extremamente dramática a fragilidade da existência humana. Talvez durante os últimos 20, 30, 40 anos, a gente nunca tenha falado tanto de morte como a gente fala agora. Só você ligar a televisão, o número de mortes, aquela coisa toda, porque parecia que o homem estava numa escalada, né? A tecnologia, o conhecimento, a ciência, havia uma certa arrogância intelectual em relação ao mundo, e cada vez mais a religião, Deus era colocado de lado, e de repente esse pedestal ele se desmorona. E o que a gente está assistindo agora? A gente está vendo que todo mundo está preocupado com a morte. Parece que na sociedade, no ritmo que ela vinha, a morte era um tema esquecido, né? A morte parece que não era algo programado. E de repente, a gente está descobrindo que eu e você, e todo mundo aqui nessa live, vai morrer. E nós temos que estar preparados para isso. E aí ninguém melhor do que Cristo, do que a igreja, do que nós, como cristãos, temos a oportunidade de testemunharmos a nossa esperança para essas pessoas que tinham se desligado disso e achavam que a morte era algo que não ia acontecer. E a vida moderna, ela é assim. Eu sempre gosto de dizer, os hospitais, cada vez eles são mais cheirosos, nem parecem hospitais. Quer dizer, tudo isso, a cirurgia plástica, os cosméticos, tudo para evitar o envelhecimento, evitar a morte. E de repente nada disso aconteceu. Então é interessante como Deus usa caminhos diferentes para poder mostrar as suas coisas. É claro que nós estamos para falar um pouco em termos de economia, agora eu quero entrar nisso, e nisso a gente tem que realmente agradecer muito a Deus pelo país em que a gente vive. A gente, durante muito tempo, às vezes a gente fica sempre com aquela impressão, não, mas o Brasil é ainda um país atrasado, é um país de exportação de commodities. Puxa, a gente tinha que ser um país mais desenvolvido, tinha uma certa inveja da questão tecnológica, e a agricultura não é um negócio tão avançado. Pois eu vou dizer para você, nesse mundo pós-pandemia, os países que mais rápido vão se recuperar são aqueles países agrícolas, são os países produtores de alimentos, porque numa pandemia como essa, você pode
deixar de trocar o seu celular, trocar o seu carro, enfim, de postergar uma série de decisões. Mas ninguém vai deixar de comer, ainda mais um problema médico, onde a alimentação é fundamental na recuperação do paciente. Então, nesse momento, o Brasil, com uma grande potência agrícola, será um dos países que mais rápido vai sair de todo esse processo. O que é interessante com isso? No meio dessa pandemia, se você nós agora de abril de 2020, é uma coisa incrível. Em abril de 2020, o Brasil bateu recorde de exportação. Se você olhar aqui, de soja, farelo de soja, óleo de combustíveis, alumínio, uma série de coisas. E não só em volume, como também em valores. Isso é até um certo contrassenso. É claro, o Brasil não é só a agricultura, mas a agricultura, o agronegócio, ele é um setor da economia fundamental para o Brasil e ele tem um efeito multiplicador. Esses recordes, tanto em volume como em valor, quer queira ou quer não, isso vai irrigar a economia. Então é muito interessante. E não só nisso, nós estamos fazendo toda essa produção, apesar de, por exemplo, das inúmeras críticas que a gente recebe. Talvez você não conheça muito bem quem não é ligado à agricultura, isso eu só coloquei rapidamente para mostrar que nós somos essa potência agrícola, que nós somos hoje praticamente um dos maiores produtores de alimento do mundo. Hoje o Brasil está alimentando em torno de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, então numa pandemia como essa, o Brasil não vai alimentar só os 200 milhões de brasileiros, ele tem mais de 1 bilhão de pessoas que dependem do campo aqui no Brasil, e isso ainda preservou essa taxa de você aí, 66% das suas matas nativas. Nenhum outro país do mundo, por menor que seja, em qualquer posição geográfica, tem esse destaque em termos de preservação do seu meio ambiente. Então, toma muito cuidado com essa questão de destruição. Claro, existem coisas erradas, mas o quadro é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. E apesar disso tudo, a gente continua exportando, continua alimentando, das intervenções e das desastradas presenças públicas, às vezes, que o governo tem. Veja, olha que coisa interessante. Isso aqui é um site avaliando a questão das perspectivas de preços das commodities agrícolas, e o do título era o seguinte: os procuradores brasileiros para influenciar o mercado mundial de commodities. Por quê? Porque, de uma maneira irracional, nós estamos sofrendo aí diversos bloqueios, interdições de plantas frigoríficas, de plantas de esmagamentos de soja, enfim, a agroindústria do agronegócio tem passado uma luta imensa. E o texto até desse slide, ele mostra a maneira engraçada como lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é o nosso principal concorrente no mercado do agronegócio, o governo está fazendo de tudo para continuar mantendo o seu agronegócio em pé. Aqui é exatamente o contrário. O poder público, através principalmente do Ministério Público, infelizmente, não todos, é claro, uma grande maioria, tem adotado medidas irracionais, tem fechado as plantas sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de orientação. Então, apesar disso tudo, o agro ainda continua de pé e continua trazendo essas informações interessantes. E por que isso é importante? Mas tá bom, você está falando só de agricultura porque você é governo, o que é importante nisso? Por isso que eu quero cumprimentar mais uma vez Pinheiros, quando ele traz a questão da economia, sobre a questão da ação social, da caridade, da presença cristã numa sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma relação muito forte entre a liberdade econômica, o ato de empreender, de poder trabalhar, de poder fazer as suas coisas com ação social, com o cristianismo. Olha só esse texto aqui também de Efésios, que diz o seguinte: quem roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder o quê? Ajudar os pobres. Então eu preciso trabalhar, eu preciso empreender, eu preciso ter renda para que eu possa cumprir e possa poder ajudar os pobres. E não só isso. Isso aqui, olha quanto texto bacana. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a exercer ocupações honestas para suprir as suas necessidades. Então, olha que coisa interessante. Eu preciso ter essas ocupações, eu preciso ter alguma atividade econômica para que eu possa ajudar os necessitados. Porque numa pandemia como essa, o número de necessitados de vulneráveis vai ser imenso. E com esse tipo de coisa, eu tendo uma economia, eu tendo a possibilidade de poder trabalhar, eu vou poder levar isso mais adiante. E num momento de pandemia como esse,
Para que serve o governo? É muito importante a gente entender o que está se fazendo. Eu só quero insistir nisso. Nós não estamos aqui tentando dizer se foi certo ou errado essa questão do que nós estamos vivendo em termos até global, não é só no Brasil, do fechamento da economia. Mas, basicamente, a Bíblia, e principalmente Romanos 13, também em 1 Pedro, mas eles dizem isso. Se você for ler Romanos 13, versículos 1 a 7, em termos de política, isso aqui é uma noção fundamental. É claro que a Bíblia ela não é um livro sobre política, não é um manual partidário, não se trata disso. Mas ela tem algumas noções importantes que eu, como cristão, eu tenho que entender. E principalmente essa parte que está grifada desse texto. Porque os magistrados, quer dizer, aquelas autoridades, os príncipes, os governantes, eles não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não ter autoridade, faz o bem e terá o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, eu poderia resumir toda essa parte aqui de Paulo na carta aos Romanos, dizendo o seguinte: o principal papel do governo é louvar, é apoiar aqueles que fazem o bem e, da mesma maneira, é punir aqueles que fazem o mal. Ou seja, o governo tem, é claro que dentro desse papel você pode encaixar sua ideologia, você pode encaixar aquilo que você acha melhor dentro da sua perspectiva de vida, da sua cosmovisão. Mas, de uma maneira geral, é isso. E eu estou colocando isso para fazer até uma provocação com você aqui nessa manhã, pelo seguinte, porque louvar aqueles que fazem o bem, aqueles que trabalham, aqueles que estão gerando renda, aqueles que estão trazendo prosperidade. E, de uma certa maneira, a gente não está podendo fazer isso. Todo mundo está trancado na sua casa, todo mundo está fechado, poucos estão podendo trabalhar, tudo isso tem gerado um transtorno imenso. E eu achei interessante que a outra parte era punir aquele que fazem o mal. E ontem saiu um dado do Conselho Nacional do CNJ, de Justiça, dizendo que até agora, pelo menos o levantamento já indica que mais de 32 mil presos, eles foram liberados em razão da pandemia. Tem uma coisa interessante: aqueles que fazem o bem, eles têm que ficarem confinados, restritos na sua casa. Aqueles que fazem o mal, eles estão sendo liberados. Então, onde é que está esse tipo de coisa? Eu estou fazendo só uma provocação, só uma reflexão com você, para a gente poder entender um pouco sobre isso. Eu quero comentar algumas coisas agora para mostrar, dentro desse papel do governo, e eu tenho que estar preparado nesse mundo pós-pandemia, daquilo que eu vou estar esperando. Isso aqui é um gráfico incrível. Eu gosto muito de acompanhar as oscilações do mercado, afinal de contas eu sou o empresário, e isso é uma coisa interessante. Isso é uma queda brutal no preço do petróleo que aconteceu no mês passado. Nesse dia, por volta do meio-dia, um barril de petróleo já estava valendo menos do que um rolo de papel higiênico. Se você ver pelo gráfico, no final do dia, ele estava num valor negativo, ou seja, os produtores de petróleo eles estavam pagando para os compradores retirarem o petróleo das suas refinarias. Por quê? Quando o governo vem, ele interveio na economia, ele fechou a economia, o que aconteceu? Você deu um colapso no consumo, parando o consumo, as refinarias começaram a se estocar, a tankagem ficou cheia, havia uma série de navios ainda trazendo mais petróleo para essas refinarias, e o que aconteceu? Um poço de petróleo não é algo que você fecha que nem uma torneira. Se você fechar, você inutiliza aquele poço de petróleo. Então, eles não tinham mais aonde armazenar isso e tinham, então, que entregar isso para fora. Claro que isso aí não é o quadro geral, mas isso mostra, eu nunca vi nada tão selvagem, nada tão brusco como essa queda. E eu estou citando isso porque lá em 2 Coríntios 4:18, ele diz o seguinte, que nós temos que atentar não apenas nas coisas que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê. Isso foi um embasamento por um grande economista que se chamava Frederic Bastiat, e ele dizia o seguinte: infelizmente Bastiat não é um economista estudado nas nossas universidades, mas ele dizia o seguinte, que o bom economista não é aquele apenas que vê aquilo que está acontecendo à sua frente, mas é aquele que ele procura imaginar aquilo que ele não consegue ver, mas que são as consequências. Eu tenho a certeza que quando se fechou a economia, ninguém previa um quadro como esse, porque senão ninguém teria feito isso, porque você imagina a dramaticidade dessas empresas agora, pequenas empresas, inclusive de petróleo, lá nos Estados Unidos. Mas isso é um retrato que mostra que
quando você intervém na economia, se você acha que não tem consequências secundárias, você está enganado. Acreditar que um governo pode mudar as leis da economia é como você acreditar que eu e você podemos mudar a lei da física. Isso não acontece, o resultado foi essa questão dramática, o mundo mudou e virou de ponta cabeça. Isso aqui é uma foto, por exemplo, do maior caminhão do mundo. Ele transporta quase 500 mil toneladas, para você ter uma ideia, o tanque dele às vezes pega 11 mil litros de diesel, isso aí é lá na Vale do Rio Doce. A Vale é a maior produtora de ferro no complexo do Carajás, em Paraupebas. Ela tem uma das maiores minas de cobre do mundo, que é a mina de Sossego. E quando a gente visitou, fui fazer questão de levar a minha família, eu achei interessante que na semana passada, plataformas como essa que a gente está usando, como o Zoom, principalmente na Bolsa, estava valendo mais do que a Vale do Rio Doce. Ou seja, a Vale, com toda essa estrutura física, com esse patrimônio, com os bens, com as maiores minas que ela tem no mundo, não só no Brasil, ela valia menos do que o Zoom, do que um mero aplicativo. Então, a gente tem que estar preparado para esse mundo que vai ser totalmente diferente e a gente tem que realmente estar muito bem preparado. Isso aqui é um relatório do mês de maio do Banco Central da Inglaterra, e ele diz o seguinte: ele adverte para a pior crise econômica desde 1706, com esse fechamento da economia. Isso nós estamos falando de um país que viveu as guerras napoleônicas, a Primeira Guerra Mundial, que viveu a Grande Depressão de 29, que viveu a Segunda Guerra Mundial, e a previsão deles é que a crise econômica com isso seja pior do que esses últimos 300 anos. Então, isso é um negócio assim, extremamente doloroso, e a gente tem que realmente estar preparado para isso. Eu trouxe esse dado aqui agora, porque hoje é um dia especial para mim, e esse aqui é um dado sobre o nível de desemprego semanal nos Estados Unidos. Isso aqui foi a primeira semana do fechamento da economia norte-americana. Se você vê onde é que via ali, menos de 500 mil o pedido por semana de desemprego, de repente ele subiu para 3,3. Olha, o gráfico parece que ele bateu numa parede e ele subiu reto para cima em termos de pedido de desemprego. Hoje o desemprego, em termos de pedidos, durante essa semana, já está batendo 44 milhões de norte-americanos desempregados solicitando algum tipo de auxílio ao governo. E por que eu estou colocando isso? Eu fiquei sabendo agora que hoje também é um dia especial para o Milton Flávio, parabéns a ele, a Noite, pelo aniversário de casamento, mas hoje também é um dia especial para mim. Hoje é a formatura do meu filho, lá nos Estados Unidos. Quando for 1h da tarde aqui no Brasil, 9h da manhã dele lá, ele vai estar se formando numa cerimônia online, né? Eu, a mãe, as irmãs vamos estar aqui, porque não tem voos do Brasil para os Estados Unidos, ele está se formando lá. Então, a pandemia, ela traz algumas coisas, quer dizer, para a gente, eu nunca imaginava um dia que um filho meu ia se formar, uma etapa tão importante da vida, e a gente aqui, milhares de quilômetros de distância, e meu filho lá. Mas não só essa parte emocional que mexe com a gente, mas pense nisso. Imagine essa garotada, o meu filho lá nos Estados Unidos, os amigos dele estão se formando hoje. Eles vão ser despejados no mercado que tem 44 milhões de norte-americanos já desempregados. Dá para você ter uma ideia da crueldade desse dado em relação a essa garotada, e não só lá nos Estados Unidos. Isso vai acontecer aqui no Brasil, isso vai acontecer no mundo inteiro. Você vai ter uma geração de jovens que vão ter um peso sobre as suas costas, porque eles vão ter que disputar um mercado que já era difícil, que já era complicadíssimo, agora com milhares de pessoas com mais experiência, mais adaptados em termos de mercado. Então, estou citando apenas alguma coisa quando a gente fala aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Isso é uma coisa que ninguém imaginou ou alguém poderia prever que tudo isso poderia estar acontecendo. Isso é um relato, por exemplo, da ONU a respeito das crianças. Olha que interessante. O impacto disso diz o seguinte, que as crianças, elas não são o rosto dessa pandemia, mas elas correm o risco de estar entre as suas maiores vítimas. Porque é óbvio, você tem um colapso econômico. Quando você tem a política, o objetivo aqui não é tratar de política, mas quando você fala, geralmente você tem a situação e a oposição. Qual é a principal plataforma de crítica da oposição política em qualquer país? Não apenas a questão da corrupção, mas é qualquer coisa que o governo faça em termos
decisões tomadas, ele fala, olha, isso vai ter uma repercussão econômica ruim, economia, né? E vai ter desemprego. Então, sempre todo mundo está preocupado com a economia. E é interessante que, nesse momento, a gente não está tão preocupado, a gente está preocupado com outras coisas, e isso vai ter consequências, como a gente tem procurado mostrar rapidamente. Enfim, tudo isso, o que me preocupa muito depois dessa pandemia, eu acho que nós, como brasileiros, temos que estar muito atentos em relação sobre isso, porque o coronavírus, ele mostra essa necessidade de eu ter um Estado gigantesco capaz de fazer tudo isso? Não. Nós temos que tomar cuidado, porque nós expandimos o governo atualmente a níveis impensáveis. Nós estamos pagando salários, nós estamos sustentando negócios, nós estamos limitando liberdades. Fábricas, por exemplo, de máscaras foram desapropriadas, respiradores são tomados de hospitais, desrespeito ao direito de propriedade, enfim, uma bagunça tremenda em termos de segurança jurídica e um crescimento do Estado. Claro que no primeiro momento alguma coisa precisava ser feita, mas a gente tem que tomar cuidado, porque esse limite ele não pode passar. E por fim, para você entender o que é o Estado, com tudo isso, com essa austeridade que o Estado impôs ao setor privado, à sociedade, qual é a contribuição do setor público nessa pandemia? Muito pouco, praticamente nenhum. Você não viu redução de despesa, ninguém vai ser demitido porque eles têm estabilidade. Está se tentando agora, não sei se vai ser vetado ou não, a questão de não ter um reajuste. Todo mundo vai ter, às vezes, corte de salário, ou vai ter demissões, ou trabalhos part-times. Nada disso vai acontecer no setor público. Você não vai falar sobre redução de gastos, você não vai falar praticamente nada. Nós tivemos aí, em termos de impostos, apenas uma colher de chá do governo federal, nada do governo estadual, nada do governos municipais, o ICMS, o ISS, IPTU, nada disso foi feito. Então, é interessante quando a gente deposita isso, essa esperança no governo. E no final do dia, a grande pergunta é: em quem você confia realmente que vai tirar você de todo esse problema criado pela pandemia? O Estado, ou vai ser você mesmo, através do seu esforço, que vai poder encontrar alguma utilidade, alguma coisa que você pode fazer? E hoje, de uma maneira geral, para mim, você como cristão, eu não tenho dúvida nenhuma, o maior inimigo hoje do cristianismo, dos meus valores bíblicos, não é os desigrejados, não é o ateísmo, isso foi para lá da história, não é o islamismo radical, nada disso. O maior inimigo nosso hoje é o Estado, a maneira como ele quer educar os nossos filhos, a maneira como ele quer interferir na igreja. A gente se lembra, por exemplo, o reverendo Hernandes, que sempre está pregando aí em Pinheiros, quando ele teve lá aquele cada dia recolhido pelo Ministério Público, acusado, defendia o casamento e teve outras acusações. Então a gente tem que ficar muito atento nisso, como é que vai ser essa questão da economia. E a gente, como cristão, não pode esquecer a grande herança da Reforma Protestante. Uma delas é, por exemplo, a doutrina do trabalho, o valor do trabalho. Lutero, quando ele chegou lá, em 1 Coríntios 7:20, cada um permaneça na vocação, naquele seu chamado. E aí Lutero faz toda uma doutrina, né, uma teologia sobre isso, sobre a minha vocação, que é um termo religioso. Quando você fala lá, olha, eu tenho um filho vocacionado para tal coisa, isso tem origem nessa tradução da Reforma Protestante. E Lutero diz o seguinte, que o fazendeiro removendo o esterco, uma pessoa ordenhando uma vaca, elas agradam a Deus da mesma maneira do que alguém pregando aí no púlpito de Pinheiros. Não há diferença nenhuma em relação a isso, porque até então, até a Reforma, havia uma hierarquia do trabalho. O que era importante eram os trabalhos religiosos. O resto nada valia. Aí Lutero veio e fala, não, olha, não importa. Se tudo for feito para a honra e glória de Deus, ele é importante. O que Lutero está dizendo aqui para mim? Até quando ele fala lá no grande catecismo, na oração do Pai Nosso, quando eu tenho que agradecer aquele pão nosso de cada dia, ele diz, olha, eu tenho que orar, e eu gosto disso porque eu sou um produtor, eu tenho que orar para aquele que está plantando trigo, para a vaca que está dando leite, para tudo aquilo que está envolvido, que está fazendo o pão. É aquilo que não se vê e aquilo que se vê. Eu vejo só o pão na minha mesa, mas o que eu não estou vendo? Alguém por trás daquele pão que teve que plantar o trigo, que teve que ordenhar uma vaca, o padeiro, o transportador e assim por diante. Agora, no meio de uma pandemia como essa, o governo ficou com o privilégio de dizer o que é essencial e o que não é essencial. É totalmente contrário a isso que Lutero falou. Todos são essenciais. Desde da mulher que faz uma limpeza num templo, até o grande pregador que sobe no domingo naquele tempo. Então a gente acaba passando por toda essa dificuldade. E apesar disso tudo,
Por isso que eu falo que depois da pandemia, eu estou fazendo aqui algumas provocações rápidas, é que a gente deveria estar preparado para a gente ter algo que fosse mais ágil, menos pesado. Uma das coisas que me impressionou muito, por exemplo, não sei se você sabia, só agora, no meio da pandemia, é que a Anvisa, a nossa agência de saúde, autorizou que os testes rápidos para o coronavírus pudessem ser vendidos em farmácias. Até então isso era proibido. Quer dizer, você não quer aglomerar as pessoas, não quer que todos vão no hospital para fazer um teste, a farmácia era proibido de fazer esse tipo de venda. Você pode até achar que não, a farmácia não vai vender um teste bom, eu prefiro fazer com o meu médico. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas isso tem que ser uma decisão do cidadão, da pessoa em si, e não o governo impor esse tipo de restrição. Então a gente percebe que o grande papel do governo no dia a dia da vida é mais proibir, é mais não autorizar. Para você ter uma ideia, eu trabalho no ramo de cana-de-açúcar, de produção de etanol. As usinas de açúcar, elas que têm a matéria-prima de produzir, por exemplo, o álcool gel, o álcool 70. E até a pandemia, as usinas elas eram proibidas de produzir o álcool 70. Só no meio da pandemia, quando começou a faltar, é que as usinas foram liberadas, tudo provisoriamente durante a pandemia. Então, por que esse tipo de restrição? A gente percebe que realmente o papel principal do governo é só proibir. Muitas empresas, por exemplo, não podiam produzir máscaras. Aqui em Rio Preto a gente tinha um irmão que ele tinha uma tecelaria, uma indústria de costureiras que faziam roupas de enxoval, ele quis fazer máscaras, foi toda aquela dificuldade. Então a gente tem que diminuir esse tipo de coisa. Por exemplo, a Sociedade Bíblica tem aquele barco chamado Luz da Amazônia. Um dos grandes pleitos nossos era o quê? Era sempre que pudesse ter a telemedicina. Você imagina, ele trabalha lá no Rio Amazonas, junto àqueles ribeirinhos. Às vezes você tem dificuldade de levar um grande especialista num barco como esse. De repente, por uma teleconferência, como a gente está fazendo aqui agora, você poderia pegar lá alguém que está lá, que nunca ia ter acesso a um especialista, ele mesmo no hospital, às vezes no CID, no Einstein, em São Paulo, poder olhar aquela pessoa extremamente vulnerável e passar uma consulta. Também foi liberado somente agora, durante a pandemia. Por que não permanente? Claro que ninguém quer tirar o direito de você poder visitar o seu médico olho no olho presencialmente, mas isso é uma coisa que a gente deveria realmente poder levar adiante. Uma das coisas que eu sempre gosto, por exemplo, de comunicar, dessa falta da liberdade de poder empreender, é a questão dos índios. A gente fala tanto dos movimentos missionários, a gente tem aí, por exemplo, o reverendo Ronaldo Lidório e tantos outros que trabalham com isso, leva a palavra, essa coisa toda. Mas os índios brasileiros hoje, eles são proibidos de plantar. Eu conheço índios que, por exemplo, tentando plantar soja, eles foram presos, foram multados, ou criar camarão, ou plantar arroz, ou plantar milho. Eles não têm a mesma liberdade que eu e você. Claro que eles têm que respeitar a questão ambiental, preservação, essa coisa toda, mas muitas das reservas indígenas hoje no Brasil, elas eram fazendas abertas, que eram produtivas. E, de repente, só porque se transformou numa reserva indígena, eles não podem plantar. Então, não adianta eu querer fazer um movimento missionário, querer levar valores, se eles nunca vão ter a sua independência, como diz aqui a Declaração dos Direitos, Direitos do Homem, isso em termos universais. Por fim, quando a gente fala dessa nossa preocupação com esse crescimento gigantesco do governo, isso aí é uma projeção, mais ou menos, existem dois cenários, um cenário bom e um cenário conflituoso. O Brasil está mais próximo aí desse conflituoso, que é a nossa dívida pública, é a dívida do governo em relação ao PIB. Veja da onde nós estávamos e para onde nós estamos indo. Quer dizer, o crescimento do endividamento ele é algo gigantesco. Quando você olha para esse gráfico, o que você está vendo aqui? O que você está vendo aqui é uma hipoteca do futuro da nossa nação. E eu hoje estou particularmente emocionado, como eu disse, a formatura do meu filho. Mas o que eu estou fazendo com isso daqui? Isso aqui é a pior série histórica que a gente está tendo até hoje em termos de quadro do endividamento. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que toda criança que está nascendo hoje, ou todo jovem que está se formando hoje, ele já está começando a herdar uma parte dessa dívida que você está vendo aqui. Porque eu e você, nós estamos vivendo a custas de nosso filho. Porque esse déficit, ele é uma tremenda injustiça intergeracional. O que eu estou dizendo? Que essa dívida, essencialmente, o que é? Eu estou fazendo um empréstimo, eu estou hipotecando o futuro do meu filho ou do meu neto e estou trazendo esses recursos que ele poderia usar lá na frente, eu estou trazendo ele agora
para poder atender uma necessidade minha, às vezes um desejo meu agora. Então isso é realmente algo assim, eu estou consumindo um recurso que eventualmente poderia ajudar os meus filhos lá na frente. Então isso é muito ruim. A gente fala sempre assim, puxa, a gente está sempre preocupado com a questão ambiental, preciso deixar um planeta, um país melhor para os meus filhos. Preciso mesmo. Agora, não é isso que nós estamos fazendo em termos econômicos. Eu estou deixando um país, um mundo muito pior para os meus filhos, porque essa é uma herança, é uma dívida em que eles vão ter que pagar. Quando você olha um gráfico como esse, você tem que perguntar qual é a moralidade deste arranjo, desse tipo de situação. E aí é interessante que a Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão. Só queria lembrar que a Bíblia já falava lá em Lucas, né? Você tem a parábola dos talentos, diversas parábolas, né? Mais de 80% das parábolas de Jesus, elas têm uma conotação econômica. Quase 90% foram faladas, ditas fora do ambiente religioso. E às vezes você vai no supermercado, você não sabe como é que você consegue encontrar. Mesmo no meio de uma pandemia, você consegue encontrar lá a comida, o que você quiser comprar. Porque isso é um mercado. O mercado, o que é isso? É livre iniciativa. É cada um podendo exercer o seu poder de buscar o seu sustento através do trabalho, como a gente muito bem colocou. Então, negocie até que eu volte. Até interessante que Jesus fala muito sobre isso, dessa maneira que eu posso deixar esse mundo um pouco melhor. Então, quando a gente tem esses constrangimentos, quando a gente tem essas intervenções, a gente tem um baque nessa busca da sobrevivência, nessa busca de alguma coisa que possa melhorar. E a gente esquece, é engraçado que a gente penaliza a livre iniciativa, e hoje, eu vou dizer, nunca o mundo esteve tão bem preparado para passar por uma pandemia como a que a gente está passando hoje. Você imagine essa pandemia na época dos meus pais, ou há 30 anos. Há 30 anos você não tinha uma plataforma como essa que a gente pudesse fazer o Café dos Homens aqui de uma maneira digital. Você não poderia pedir a sua comida em casa como você pede hoje, porque não existia aplicativo, nem internet tinha. Então, hoje você consegue ver cantores, pregações online, você consegue fazer tours virtuais pelos museus do mundo. Então, a vida, de uma certa maneira, ela continua. Eu até não tenho, assim, um distanciamento social. Na realidade, eu tenho apenas um distanciamento físico. Mas, socialmente, eu estou interagindo aqui com vocês. Isso graças ao quê? Ao Estado? Ao governo? Não, graças ao mercado. Então, o que eu estou querendo dizer? Nesse mundo pós-pandemia, não é o Estado que vai tirar o Brasil do chão ou o mundo da situação que ele está, mas é essa livre iniciativa. São essas coisas que vão poder a gente colocar as coisas realmente para cima. E a Bíblia já ensinou isso para mim. Se você for lá atrás, eu quero só praticamente quase terminar trazendo essa coisa que nesse momento de pandemia a gente tem que relembrar de uma maneira muito profunda, que é o mandato cultural que a gente tem lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, que diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, sujeitai a terra, dominai. Ou seja, eu tenho que sair fora e pegar essa bênção que é a criação e tudo aquilo que nela existe, para que eu possa usufruir isso para o meu bem-estar. Então, a cura do coronavírus, ela vai estar aí. Alguém vai ter que descobrir isso. Ninguém vai ter que criar algo totalmente novo. Já está lá. Eu sempre gosto de dizer, se você pegar, por exemplo, um celular hoje, o que é importante? Não existia 30 anos um celular como esse. Mas os produtos que estão aqui, por exemplo, o lítio que eu uso na bateria, ele já estava lá na natureza. É quando alguém exerceu esse mandato cultural, ele foi lá e descobriu, olha, o lítio e tantos outros produtos, eles podem serem utilizados e se transformados num celular. Então, isso é mandato cultural. É através do mandato cultural que eu vou trazer a cura, que eu vou trazer a vacina, não só para o coronavírus, mas para tantas outras doenças que ainda vão surgir. Então, a gente não pode inibir esse mandato cultural. Eu vou passar um pequeno vídeo, eu acho que vai dar certo aqui, só queria que você prestasse atenção nesse pequeno vídeo para tentar reforçar um pouco para você a importância do mandato cultural. Preste só atenção um pouquinho nisso aqui. One day, Benjamin Franklin discovered electricity and changed the world. One day, Santos Dumont flew into Paris and changed the world.
One day Ford created assembly lines and changed the world. One day Fleming created the first antibiotics that changed the world. One day Einstein wrote E equals MC2 and changed the world. One day, 10,000 years ago, a woman sowed the grain, but she did not change the world. We must allow all people to change the world. The next 34 years, we'll have to produce food the same quantity of the last 8,000 years. We need everyone to continue to change the world, and we as farmers will need to feed the world. The future. O que eu quis dizer para você com tudo isso? Eu estou falando agora em termos de agricultura, que é a minha área. Você vê como o Brasil tem se saído, apesar da pandemia, em termos de recuperação econômica, mas esse gráfico aqui ele mostra uma coisa muito interessante, que as crianças que estão nascendo hoje para o futuro, aqueles 9 bilhões que vão habitar a Terra num curto prazo de tempo, quase metade dessa comida futura é aquele que você viu naquele vídeo. Nós vamos ter que produzir, nos próximos 34 anos, o dobro do que a gente produziu até agora, em mais de 8 mil anos. Quase metade dessa comida, isso aqui é um trabalho da ONU, não é algo fanismo, não é algo de algum brasileiro louco que está prevendo isso, vai ter que sair aqui do Brasil. Então isso descortina o nosso futuro em relação a essa pandemia, em relação a esse avanço que a gente tem que colocar. Agora, esse mandato cultural, ele foi dado a mim, a você, ele não foi dado ao Estado, ele não foi dado ao governo. A doutrina da vocação, ela é dada a mim como cidadão, a mim como ser criado à imagem e semelhança de Deus, não ao Estado. Então essa pandemia a gente vai conseguir se recuperar dela quando a gente poder liberar várias pessoas esparramadas pelo planeta, ou pelo país, ou pelo estado de São Paulo inteiro, exercendo o seu mandato cultural. E disso, veja, há uma frase lá em Deuteronômio, no capítulo 8, que fala o seguinte: depois de comer, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Qual é o país que Deus deu a mim e a você? Esses são todos os países que têm mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então são esses países que você vê nesse globo. Agora, se você pegar os países que têm aí um PIB superior a $1 trilhão, são esses países aí que têm um PIB superior a isso. Se você pegar os países que têm uma população, um grande mercado interno, superior a $150 milhões. Agora, se você juntar esses três gráficos, quais são os únicos países do mundo hoje que têm mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, que têm uma população maior do que 150 milhões de habitantes, ou um PIB maior do que $1 trilhão? Apenas 3 países no mundo têm isso: Estados Unidos, China e Brasil. Então isso descortina o futuro que a gente tem e como que a gente pode colocar. E as oportunidades, elas são imensas. Apesar de tudo isso que a gente tem passado, apesar de todas as dificuldades, esse é o Brasil em que eu e você, nós vivemos, estamos vivendo e vamos continuar vivendo. Esse é o país que Deus deu a mim e a você. Veja só o que nós somos aí, quer dizer, nós temos um futuro grande. Em cada uma dessas áreas você pode encontrar oportunidades. Vai ser um processo doloroso, não vai ser fácil sair desse processo, dessa pandemia, desse colapso econômico provocado pelo fechamento da economia. Agora, eu como cristão, através do mandato cultural, através da vocação, eu tenho que acreditar nisso. Agora, eu tenho que entender qual é o futuro que eu preciso e qual é o melhor caminho, através desses valores cristãos, que eu posso ir adiante com isso. Só quero terminar colocando esse pequeno slide aí. Esse é um negócio interessante. Essa foto eu tirei em Alabama, no sul do Alabama, uma cidade chamada Enterprise. Isso aqui é tão interessante, eu gostei muito, porque eu sou também um agricultor. Enterprise era um dos maiores centros produtores de algodão nos Estados Unidos. E lá atrás, em 1890, eles tiveram uma crise violenta, entrou o bicudo do México e praticamente destruiu todas as lavouras de algodão.
e eles quebraram literalmente, virou uma recessão imensa, tudo entrou num colapso, e aí eles se reuniram e um cidadão teve a ideia e falou, olha, nós vamos diversificar, nós vamos deixar o algodão e vamos fazer outras coisas, e no ano seguinte estava todo mundo plantando amendoim, e aí eles começaram a diversificar a economia, e o resultado, eles acabaram, eu acho que é o único lugar no mundo que fez um monumento, uma homenagem a uma praga, que você vê nessa estátua lá em cima, ela está segurando um bicudo, é um tipo de um besorrinho, que ela está segurando uma homenagem a uma praga no intuito de dar a volta por cima, de diversificar. O que eu espero que realmente a gente agora, com essa questão toda, a gente possa entender essas grandes dificuldades que a gente está vivendo e a gente possa, porque as oportunidades, elas não são perdidas, elas são realmente encontradas por outras pessoas ou por outros países. E a gente não pode confundir a falta de oportunidade com a falta de vontade. A gente realmente tem que acreditar por esse país, por essa bênção que a gente tem e poder descobrir essas oportunidades. E tomara que o coronavírus, apesar de todo esse processo ruim, cruel que ele tem trazido à sociedade, ele seja um momento de reflexão, para que eu possa entender melhor o que é o mandato cultural, o que é a vocação, o que é a doutrina do trabalho, o que é o ato de empreender, o que é o ato de gerar prosperidade, o que é a economia em si, que não vem do Estado. O Estado não é o caminho, a verdade, é a vida. Eu tenho que deixar isso de lado. É o cidadão que constrói essas coisas. Uma sociedade que prospera, é uma sociedade que envia mais missionários, é uma sociedade que mais evangeliza, que eu preciso ter renda para mim poder dizimar na minha igreja, eu preciso saber dessas oportunidades e poder caminhar. Então, o que realmente eu desejo é que a gente possa aprender, através dessa crise toda, a gente possa fazer uma grande lição e a gente possa ter um Brasil diferente, valorizando mais esses valores bíblicos da economia cristã. Era isso que eu queria colocar. Eu vou deixar aqui agora de compartilhar a minha tela e passo a bola aí para vocês. Obrigado, ministro Dr. Antônio Cabreira. Palavra abençoada, edificante. A gente vai ter momentos de perguntas, eu vou pedir para vocês colocarem no chat as perguntas, já tem algumas aqui, mas antes eu queria passar a palavra para o presbítero Milton Flávio. Vai lá, Milton. Obrigado, senhor Omar. Eu queria agradecer o convite que foi feito para a gente aí, através da UPH, do Denis, e dizer que é uma alegria estar aqui com os irmãos, e em especial é uma alegria muito grande estar aqui com você, viu, Antônio? É sempre um privilégio, e sempre que a gente está junto, a gente convive junto em algumas outros locais na igreja, é sempre um prazer aí, são momentos especiais, porque você consigna as tuas ações da palavra de Deus, isso é inspirador para nós. Eu também quero também cumprimentar o Antônio, né, no dia de hoje, agradecer também os cumprimentos que me foram externados aí por vocês. Hoje eu completo 33 anos de casado, é isso mesmo. E também cumprimentar o Antônio lá nos Estados Unidos, né, que ele também esteja tendo um momento aí, apesar da distância, um momento de regozijo com vocês, e que Deus o abençoe lá também. Eu quero só comentar algumas coisas muito rapidamente, porque eu quero, na verdade, entrar nas perguntas aí para aproveitar ao máximo a presença do Antônio conosco hoje. Primeira coisa, o Antônio já destacou, mas eu queria apenas reforçar que o agronegócio é uma bênção de Deus, né? O Brasil, o agronegócio brasileiro, é uma bênção de Deus, principalmente porque aquilo que é mais necessário para que o Brasil produza o que ele produz, foram dadas por Deus, né? Nós temos um clima especial, nós temos um solo abundante em área, em qualidade, e também nós devemos a uma outra característica muito bem destacada pelo Antônio, que é o nível de empreendedorismo do brasileiro, né? O agricultor, o pecuarista, né, o agronegócio é lastreado em pessoas que trabalham, né? Isso foi reforçado aí, principalmente dentro do princípio bíblico, do mandato cultural, né, que está lá em Gênesis 1:28, mas eu queria também destacar o que diz lá João 5:17, que fala que o Senhor Jesus dizendo, né, que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa verdade, né, ela, quando aplicada por nós usufruímos da bênção de Deus
em tudo aquilo que nós fazemos. E o Salmo 31 também diz a respeito do comportamento que nós devemos ter trabalhando, né? E aí ele fala, olha que comportamento curioso, né? O Salmo 131, ele fala que qual criança desmamada nos braços de sua mãe, assim deve estar a nossa alma para conosco, né? Nós devemos descansar em Deus. Então, a minha palavra é apenas uma palavra pequena para resumir aquilo que seria a contribuição que a gente pode dar para momentos como esse que nós estamos vivendo, inclusive agora de retomada. De novo, né? Oração, dependência, gratidão e, meus irmãos, muito trabalho, né? É assim que a gente vai virar essa situação, revertendo essa situação e vivendo esses próximos dias aí na esperança de dias melhores. Era isso. Vamos para as perguntas agora, que eu quero aproveitar o doutor Antônio bastante aí. Tem bastante perguntas aqui, minha gente. Pergunta do Renato Botuen, nosso irmão lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ministro Antônio Cabreira, qual o contingente de trabalhadores diretos e indiretos na agroindústria e quais são as áreas e profissões do agronegócio que mais podem crescer nos próximos 10 anos? A gente acredita, estima, porque assim, até então você tinha uma definição do que era agricultura, apenas aquilo que estava atrás da porteira da fazenda. E em 1960, mas essa confecção acabou demorando para chegar no Brasil, 2 pesquisadores de Harvard, eles criaram essa expressão chamada agronegócio. Ou seja, o agronegócio é aquilo que vem antes e aquilo que vem depois da porteira da fazenda. Porque você tem... Isso, inclusive, é uma visão cristã, né? Aquilo que tudo é importante para essa cadeia do agronegócio. Então, você tem... você pega, por exemplo, o algodão, uma camisa. Não é só o plantador de algodão em si, mas é depois os fertilizantes, o adubo, a tecnologia, tudo aquilo que veio antes do ato da semeadura, e depois você tem a colheita, o transporte, você vai para uma fiação, você vai para a industrialização, depois vai para uma ficção, depois você vai para uma loja de modas. Então você tem todo um complexo. Tudo isso leva a gente a permitir que você tem pelo menos aí em torno de 32%, 34% da mão de obra hoje empregada nesse complexo chamado do agronegócio. Agora, nós temos um futuro muito grande em termos de agricultura. E a agricultura, a partir de agora, ela vai ter 2 grandes mercados. Um é o mercado tradicional dela, que é o mercado da alimentação, que é o mercado da comida, que as pessoas precisam se alimentar. E aqui é importante dizer que a gente tem uma visão um pouco, eu estou dizendo isso principalmente para os jovens, né? Às vezes eles têm uma visão, como disse, um pouco assim, ultrapassada. A agricultura não é um negócio de dizer, não, eu quero trabalhar numa área de tecnologia, na Apple, na Samsung, e olha, não. A agricultura não é commodity, não significa atrasado. Você não tem a mínima ideia do tanto de pesquisa, de know-how, de tecnologia que você tem atrás de uma semente de arroz, de milho ou de soja. Isso é mandato cultural. Quem é que vai produzir esses 40% do alimento que a humanidade vai precisar no futuro? São novos jovens que vão ingressar com novas tecnologias, com mandato cultural, desenvolvendo novas sementes. Então, o mercado aí é imenso nessa área da produção da comida. Só que tem uma outra coisa importante que está acontecendo na agricultura, que você, e principalmente isso agora nos mercados mais ricos, por exemplo, no caso de São Paulo, ele é um mercado diferente do mercado do Nordeste, aonde as pessoas elas passam a comer não apenas pelo ato de se alimentar, nutritivo, mas elas também começam a comer por prazer. Então você começa a ter um outro tipo de agricultura premium, né? Aquela questão de, por exemplo, a uva sem semente, a melancia sem semente, produtos étnicos, né? Você tem um produto específico para os judeus, produto específico para os muçulmanos, produtos com baixa caloria, diet, light, assim por diante. Então, esse é um outro mercado que também se abre e você vai precisar de muita gente nova com cabeça procurando esses novos filões. E, por fim, eu diria que a agricultura talvez é uma das últimas grandes fronteiras em termos de informação. Até então, você já vê, por exemplo, o Facebook, o YouTube, todo mundo usando as suas informações.
E, de uma maneira geral, esse segmento ainda não chegou na porteira da fazenda. Ou seja, o agricultor é um dos poucos segmentos em que tem uma gama imensa de informações que ainda não está sendo compartilhada. Então, esse é um mercado inédito. Você queria saber, por exemplo, as informações que um produtor tem da sua colhedeira, do seu plantio, da sua fazenda, da sua comercialização. E tudo isso implica em quê? Por exemplo, hoje você já tem tecnologias que antes você precisava fazer uma análise de uma planta para saber qual era a deficiência que ela tem. O Milton Flávio sabe muito bem disso, ele é agrônomo, muito melhor do que eu, mas hoje você já começa a ter máquinas, ouvantes, aparelhos que vão por raios infravermelhos, né? Eles vão detectar o tipo de deficiência que aquela planta tem. Então você não vai ter que mais tirar uma amostra, colocar num carro, despachar para o laboratório, imediatamente lá na sua fazenda você vai ter. Então eu diria que o céu é o limite. Para aqueles que, como eu disse, oportunidades elas não são perdidas, elas são encontradas por outras pessoas. O agronegócio brasileiro é algo inédito. Hoje a gente alimenta quase 190 países do mundo. Países exigentes que querem um produto de qualidade, um produto com rastreabilidade. Então nós temos por trás disso tudo aí uma demanda de uma mão de obra qualificada, especializada, muito grande. Obrigado, ministro. Eu passo a palavra também para a contribuição do Milton Flávio sobre esse tema também. Apenas contribuindo com o que o doutor Antônio já introduziu, o agronegócio realmente ele não é mais somente para os técnicos agrícolas, para os agrônomos, para os veterinários, né? Por sinal, apenas uma brincadeira, né? Eu tenho, dentro do nosso grupo do Conselho de São Paulo, aí de Pinheiros, nós temos um veterinário, ele me chama de matador de formiga, né? Então, na verdade é o que nós somos também, né? Mas não é só para matadores de formiga, né, a atividade, muito pelo contrário. Esse nível de tecnologia abre frente de trabalho, é uma questão de direcionamento de carreira, para profissionais de praticamente todas as áreas, né? Engenheiros de produção, engenheiros de processo, inteligência de mercado, a área econômica, a área financeira, né? Hoje, principalmente, em vários desenvolvimentos que estão sendo feitos para agricultura de precisão, por exemplo, muita gente de TI, né? Na área de tecnologia da informação, de Big Data, enfim, são áreas que a gente não costuma lembrar que são áreas do agronegócio. O agronegócio é o que é hoje exatamente por causa disso, né? Ela é uma coxa de retalhos que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, e com a bênção de Deus, num país como o nosso, né, como também os Estados Unidos, também é outro diferencial nesse aspecto, nós estamos usufruindo daquilo que nós temos, mas usufruindo com o trabalho. Então, hoje, nesse momento, eu entendo que o agronegócio ele é, sim, uma oportunidade, ele está cada vez mais se especializando, e isso tem demandas muito grandes. É uma questão de a gente começar a olhar para isso, e os profissionais que estão preparados, ou melhor preparados para esses desafios, vão ter oportunidades espetaculares no agronegócio brasileiro, com certeza. Obrigado, Milton. Você acabou respondendo a pergunta aqui do Alexandre Barbosa. Sua ponderação ajudou a responder a pergunta dele sobre a tecnologia da informação. Temos mais uma pergunta aqui, de Ice Armin, e a pergunta é a seguinte, o ministro Antônio Cabreira. Na sua visão, quanto tempo a economia brasileira levará para retomar o crescimento, inclusive do PIB? A pergunta é minha também, doutor Antônio. Se você tiver bola de cristal aí, por favor. Olha, era aquilo que a gente estava dizendo. A gente, às vezes, tem uma visão de que... Essa pergunta ela é interessante porque, assim, de uma maneira geral, o brasileiro ele tem um pouco de medo do mercado. Quando você fala de livre iniciativa, as pessoas ficam preocupadas porque elas acham que o mercado é algo de ganância, é um mercado de bolsas, de ações, só se pensa em lucro. Não, o mercado ele nada mais é do que a interação de milhares de pessoas, que elas interagem através de um item que se chama preço. Era isso que a Bíblia fala, quando eu usei aquele versículo lá em Lucas que fala, negociai até que eu volte. Talvez um dos primeiros primórdios dessa interação, daquilo que a gente chama de mercado, é lá na Bíblia. Quando você vê o povo de Israel, o povo escolhido, interagindo comercialmente, comprando cedro do Líbano, trazendo de Ciro,
Tiro, Sidom, esse é um negócio incrível. Então, isso que Lutero falava muito isso, ele usava uma expressão que se chamava assim, a larva Dei, que nós somos larvas de Deus. Ou seja, cada um de nós, eu plantando, alguém industrializando o algodão, outro professor ensinando, um médico curando, essa coisa toda. Então, nós vamos tecendo essa tapeçaria de Deus. Isso é mercado, a gente não pode ter medo disso. Mercado é exatamente isso que a Bíblia me falou, é as pessoas tendo a liberdade para interagir. Eu acho que nós vamos sair o mais rápido possível quanto menor for a intervenção do Estado. Se eu acreditar que o Estado é que vai tirar o governo desse buraco, não vai. Quem vai tirar o país dessa situação drástica é o setor privado. O governo ele não gera riquezas. Quem gera riquezas é o setor privado. O setor privado que eu digo é o cara que tem uma pequena borracharia, é o cabeleireiro que vai poder cortar novamente o seu cabelo. Aliás, é uma coisa ao contrário. A pandemia e a sua quarentena ela trouxe uma grande concentração de renda. Há pouco tempo eu fui poder cortar o meu cabelo, que era proibido aqui em Rio Preto. Aí eu estava lá conversando com o meu barbeiro e disse, olha, eu não vou conseguir pagar nem 25% do aluguel o que eu tive no mês inteiro. Então, imagine para comer essas outras coisas. Mas ele estava me dizendo o seguinte, nunca a minha esposa trabalhou tanto. E ela trabalhava no Carrefour aqui de São José do Rio Preto, vendendo celulares. Achei interessante isso. E por quê? Porque todas as pequenas lojas, pequenos comerciantes, celulares, tiveram que fechar suas lojas. Só os grandes e o Carrefour, como foi considerado essencial, isso aqui não é nenhuma crítica, mas é o resultado, continuou funcionando. Então, você imagina a concentração de renda que você tem. Os grandes, eles vão conseguir superar. Agora, os pequenos, as médias empresas, eles estão numa dificuldade tremenda. Então, o que o governo deveria fazer para tentar recuperar mais rápido isso, não é tentar fazer estímulo, é fazer o seguinte, o que se precisa para essas empresas ficarem em pé? Vamos reduzir impostos, vamos tirar dinheiro do mercado para depois distribuir para alguém, aí você tem critério político, vamos procurar fazer de tudo para deixar esse recurso na mão dessas pessoas para que elas possam fazer o seu mandato cultural, exercer o trabalho, essa coisa toda. Então, essa seria uma maneira mais rápida. Agora, definir um tempo, isso é muito difícil. Há um economista chamado Thomas Sowell, e junto com Hayek, ele dizia o seguinte, que a gente tem essa presunção que é a fatalidade do conhecimento. Às vezes a gente acha que a gente tem um conhecimento sobre toda a sociedade, e a gente não consegue ter isso. Por isso que o mercado é um negócio que funciona, porque ele não foi criado por ninguém, não foi um engenheiro numa prancha lá em Brasília que desenhou, o mercado vai funcionar assim. Se você vai no supermercado hoje, eu estou dizendo supermercado para você entender um pouco o que é mercado, que você encontra as prateleiras cheias, não é porque um burocrata ficou planejando, hoje você coloca leite, amanhã você coloca o iogurte, depois da manhã você coloca o frango, não. O mercado, ele naturalmente faz isso. Agora, é difícil a gente prever isso, porque a gente não tem ideia. Eu acho que a gente vai, pelo menos até o final do ano, isso é uma previsão, né? Se fazer sobre isso, e a partir do ano que vem, eu acredito, principalmente o Brasil, porque é um país agrícola. Aqueles que são industriais, essa recuperação ela vai ser muito mais lenta. Mas eu só queria terminar dizendo que o Sowell dizia o seguinte, que o problema dessa questão, e a gente valoriza muito a ciência, acha que algum cientista, algum especialista vai ter a resposta para isso. Aliás, uma coisa interessante na pandemia, se falava muito em ouvir a ciência, que tem que ser ouvida, a gente não pode endeusar a ciência. Eu achei interessante que a gente ouviu só a ciência médica, só médicos, especialistas, infectologistas, assim por diante. Eu não vi nenhum especialista em economia dar um pitaco sobre os resultados, eu não vi nenhum especialista, olha, o tamanho do PIB, quanto é que vai cair essa coisa, agora é que a gente começa a acordar o tamanho do tombo que a gente levou. Mas ele dizia o seguinte, o Sowell, que diferente daqueles especialistas das áreas exatas, o Milton, por exemplo, ele é um engenheiro, né? Então você pega um engenheiro e diz, olha, eu quero que você projete uma ponte sobre aquele rio. Então ele tem que projetar aquilo, ele projeta aquilo e aí faz aquela ponte. Ele é responsável por aqueles resultados. Se aquela ponte cair, a reputação dele está o quê? Está arrasada, ele nunca mais ele vai ficar, não vai conseguir emprego e assim por diante. Agora, interessante que nas outras áreas de ciências, de academia, a coisa não é assim. As pessoas fazem as previsões as mais malucas possíveis, nada daquilo acontece, passa, ninguém cobra aquilo. Eu estou dizendo isso porque um dos estudos que a gente mais usou nessa pandemia é o estudo do Imperial College, daquele Neil Ferguson, né, que
projetava aqueles números, eu não estou dizendo que isso, mas eu acho interessante que em 2002, eu tinha deixado o ministério, não fazia muito tempo, e a gente teve um problema da vaca louca, uma doença que surgiu na Europa e tal. Aquele Neil Ferguson, ele chegou e disse o seguinte, olha, vão morrer, por causa da vaca louca, 50 mil ingleses, e depois que a vaca louca atingir as ovelhas, mais 150 mil. Ou seja, o número dele era que 200 mil britânicos iam morrer pela vaca louca. Até ontem, pelo menos, 177 foi o que aconteceu. Claro que uma única vida é uma tragédia, mas imagine o erro dessa previsão. E você erra a previsão, então você não é responsável por isso. Então, sou eu falando, o grande problema é se fazer previsões em áreas onde você não coloca a sua pele em jogo. Você não coloca o seu nome. Diferente do engenheiro, que se a ponte cai, a reputação dele está arrasada. Nessas outras áreas, as previsões elas vão ao bel prazer e depois ninguém cobra, ninguém acaba sendo punido por erros tão drásticos como esses que foram feitos, né? Muito bom, obrigado, ministro. Mas temos mais perguntas, tá? Pergunta do Eduardo Brito Silva. É assim, ministro, como a igreja pode trabalhar para influenciar nossos jovens da igreja, que hoje estão nas universidades brasileiras, que estão tão longe dessa visão passada em sua palestra? Pensando nos jovens aí. Eu vou fazer uma provocação aqui nessa manhã, às vezes pode ter alguém que está com sono, eu vou cutucar a onça com vara curta, você vai pular da cadeira. A minha opinião é o seguinte, a maior batalha que o cristianismo está tendo hoje, ela está se passando nesse momento numa sala de aula, pode ser online agora, e essa batalha a gente está perdendo de lavada. Achei interessante que a gente fala muito da secularização, da queda da religiosidade, e há inúmeros trabalhos científicos feitos por gente que não são pastores, que não tem nada a ver com a nossa fé, muitos deles até são às vezes agnósticos ou até ateus, e basicamente você tem dois grandes pontos que falam, principalmente estudando a Europa, o declínio da religiosidade. Primeiro, o aumento do governo, né? Aquele governo grande, onde eu tenho que pedir para o governo para ele me alimentar, para ele me aquecer, para ele me dar saúde, para ele me dar casa, para ele me dar mobilidade, para ele me dar educação, para ele me dar tudo. Então, o governo é aquele, né? Eu quebrei o primeiro mandamento, eu tenho um novo Deus, eu tirei o Deus da minha vida, eu tenho outro, eu não preciso orar mais para Deus para pedir nada, porque o governo tem que me dar tudo, o Estado me dá tudo. Então, uma associação muito grande. Quanto maior o governo, menor a religiosidade. Mas há um fator maior do que isso, do que diz respeito também à secularização ou declínio da religiosidade. Se chama educação. Isso não significa o seguinte, quanto maior o nível de escolaridade, menor a religião. Não, isso não há correlação nenhuma. Mas quanto maior o nível de educação secular, menor a religiosidade. A gente imagina o seguinte, que o cristianismo está decrescendo nesses países, porque as pessoas elas nasceram cristãs e de repente elas se perdem na vida adulta. E não é isso. O que está acontecendo é que você tem uma geração de jovens que está já, através da educação secular, deixando os seus valores da igreja. A igreja presbiteriana, eu não me lembro bem os números agora, tem um dado muito interessante que a gente nunca trabalhou isso. A gente tem a UPA, que é a União Presbiteriana dos Adolescentes, e depois você tem a mocidade. Eu me lembro que era mais ou menos assim, você tinha, há muitos anos, você tinha 14, 15 mil jovens na mocidade, de um número geral, na UPA, da adolescente, eles começavam a sair lá do ensino médio e depois entravam na universidade. Quando você chegava na mocidade, desses 14, 15 mil, você tinha 4, 5 mil que ainda continuavam filiados lá à mocidade. Você tinha uma queda violenta. Aonde que está a maior perda dos nossos jovens, dos nossos filhos? Exatamente quando eles entram na universidade. É nesse ambiente que é o grande perigo desse declínio. E se nós não reassumirmos as rédeas da educação, o nosso trabalho, aquele estudo que eu acho muito interessante, né? Se você pegar o número de horas que hoje uma jovem passa numa escola e na igreja, até 17 anos um jovem vai passar em média 800 horas na igreja. Só 800 horas na igreja. E ele passa mais de 20 mil horas da sua vida na escola. Ouvindo o quê?
geralmente ouvindo algo secular, e não apenas secular, mas anticristão. Então, esse é o nosso grande problema, é o nosso grande desafio. Eu ia dizer que é cutucar onça com vara curta. Eu acho que, na minha opinião, todo cristão ele deveria ser favorável ao Vale Educação. E a gente fica meio constrangido. Todo cristão levanta a bandeira do ensino público. Mas, de uma maneira geral, hoje, eu diria a maioria esmagadora, com raríssimas exceções, o ensino público hoje ele é anticristão. Ele não permite nenhum valor cristão. A gente tem essa questão de educação, e não se trata disso, mas se trata o quê? De que os pais têm liberdade de educar os seus filhos dentro dos seus valores. E, às vezes, esses valores eles são, de uma maneira desavergonhada, confrontadas numa sala de aula. Então, a solução, na minha opinião, é o Vale Educação. A gente poderia, em vez de subsidiar o sistema público, você dá um vale. Olha, quanto é que custa um aluno na rede pública? Ele custa X. Então, eu vou dar um vale para aquele estudante e aquela família, o pai, ele vai poder estudar em qual escola ele poderia cursar. Porque se você pegar hoje o valor, por exemplo, a USP, eu não estou fazendo nenhuma crítica, estou trazendo aqui um número. Um aluno na USP hoje custa, em média, 5 vezes o que custa um aluno no Mackenzie. Eu tenho certeza que presbiterianos, metodistas, batistas, cristãos de uma maneira geral, eles preferiam muito mais colocar os seus filhos numa escola cristã do que numa escola, às vezes, onde eles seriam confrontados. E isso para aqueles que não têm condição, às vezes muitos que têm condição de pagar uma escola, tudo bem. Mas aqueles que são pobres, através do Vale Educação, a gente poderia dar essa oportunidade de escolha. Porque, na realidade, o subsídio escolar, essa obrigação do Estado, ela não é obrigação com a escola. Eu tenho que subsidiar a escola, eu tenho que subsidiar o estudante. E, através disso, eu posso dar liberdade dele escolher a escola que ele possa ir. Qual que é o critério hoje? O critério é onde você mora. Você vai pegar lá o seu código postal, no ensino fundamental, e o pai ele é obrigado a matricular o seu filho naquela escola pública que seja mais próxima da sua residência. Mesmo que 500 metros depois tenha uma escola melhor, professores melhores, ele não pode matricular o seu filho lá. Então, nós não temos essa competição saudável que poderia trazer um tipo de qualidade através dessa concorrência, e concorrência não só entre as escolas públicas, mas também com as escolas privadas. Milton, eu gostaria da sua contribuição nesse tema aí. Tá bom. Eu só queria construir um pouquinho nessa mesma linha de raciocínio da educação, mas falando a respeito da responsabilidade da família, né? A família tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. E como diz lá o Salmo 127, versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão, né? E então eu diria a todos nós que vivemos essa realidade de uma educação enviesada no nosso país, muito anticristã, que nós não desistamos dos nossos filhos. Nós investamos nos nossos filhos. Mas o que é investir nos nossos filhos? Não é simplesmente até uma boa faculdade, né? Mas sim o cuidado em estar próximo deles nesses momentos de desafio enormes, que é a exposição que eles enfrentam aí nesse mundo, né? Eu, pela graça de Deus, os meus 2 últimos anos de cada um dos meus filhos, já tenho 2 filhas casadas, elas foram anos que nós vivemos juntos, para que aquelas arestas do passado que nós não pudemos, talvez, corrigir, e algum encaminhamento para essa vida nova de casado que eles iriam ter, nós vivemos juntos, né? Nós nos movemos na direção deles, eles não poderiam se mover na nossa direção, tendo em vista estudo e tal, nós fomos até eles, e esses anos foram anos preparatórios para essa nova fase. Então, agora está acontecendo com o meu filho mais novo, né, o André, e assim nós estamos convivendo com ele também. E para que isso? Essa é a maneira de nós não desistirmos deles. Nós investimos neles, estarmos aplanando alguma aresta, estarmos tampando alguma depressão que exista na caminhada deles, para auxiliá-los nesse ponto. Então, acho que a herança do Senhor tem que ser cuidada desta forma, e quem faz isso, em primeiro lugar, é a família. Isso aí, Milton. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que eu vou pedir para o Milton responder e depois o Dr. Cabreira complementar.
É assim, qual tipo de formação, mão de obra ou especialização no setor do agronegócio que mais sofre carência? Eu faço um link com a pergunta do Ricardo Sobral, que ele é engenheiro de produção, com pós-graduação em qualidade, e que direção eu devo focar para contribuir com o agronegócio brasileiro? Tem muito a ver com essa questão da carência de oferta aí. Em primeiro lugar, são os profissionais diretos, né, que, como eu disse ali atrás, são os técnicos, são os agrônomos, são os veterinários, né, são os zootecnistas. Esses são aplicações diretas, né? Mas hoje, não somente esses profissionais que estudaram tecnicamente, ou uma formação específica, eles terão acesso ao agronegócio, né? Hoje, na verdade, nós temos na agroindústria demandas muito grandes, né? São profissionais de qualquer outra indústria, né? Como eu disse também ali atrás, engenheiros de produção, nós temos na área de negócios, né? A área de comércio exterior, por exemplo, é uma área de uma demanda enorme para o Brasil, né? Áreas como de inteligência de mercado. O agronegócio ele tem uma carência muito grande ainda na área de inteligência de mercado, porque ele lida com fatores, às vezes, incontroláveis do ponto de vista de previsibilidade, né? Então, a área estatística, a área de trabalhar grande massa de dados, né, com dados meteorológicos, dados de mercado, dados de preço, dados de consumo, isso envolve também uma inteligência muito importante e muito desafiadora. Outras funções também agregadas a esta, como, por exemplo, a área de TI, nós temos toda a área de inteligência artificial, né, que são usadas para projeções, né, muito utilizados hoje, muito utilizados, né. Hoje, por exemplo, também, e está cada vez ficando mais frequente, a questão do TI associada a Big Data e também a levantamentos de mercado para a questão de agricultura de precisão, né? O que é isso, né? São levantamentos de análise de solo, produtividade, doenças, com levantamentos de imagens, né? Como o caso de drones ou até de alguns veículos que são transitados pela área, para levantamento de layers, são camadas, e essas camadas sobrepostas levam a todo um equipamento que foi desenvolvido para adubar, para pulverizar, para controlar pragas e doenças de uma forma localizada, com ganhos de custos substanciais. Se a gente vê a coxa de retalho, aquilo que o Dr. Antônio falou na sua palestra, não é mais um privilégio daqueles que estudaram para serem especialistas, né, na área, ou para serem técnicos da área. Hoje, a amplitude é muito grande, né? Então, o que eu acho que tem que existir nesse aspecto de qual a demanda, né, é estar atento para o segmento. Às vezes, a gente olha para um segmento, mas não está atento para ele, não direciona o enfoque, não direciona a carreira, não direciona uma pesquisa, né, não privilegia essa pesquisa. Eu diria que a área do agronegócio no Brasil tem um horizonte de sobrevida ou até de negócio, sobrevida de negócios, estou falando porque as características naturais do nosso país são maravilhosas, graças a Deus, mas eu diria, se alguém entrar no agronegócio, a perspectiva de longo prazo, ela é menos instável, do ponto de vista de longevidade de negócio do que outras atividades, né? Isso a gente pode ver pelo histórico do país, né? Produtividades que dobraram em 20, 30 anos, né? São ganhos de produtividade que outra indústria não conseguiu ter, né, no mundo inteiro. Então, por que disso, né? É aquela história da união daquilo que Deus fez por nós e do nosso trabalho, e se a gente direcionar a nossa carreira para isso, a gente vai ter oportunidade. Então, a carência, ela é múltipla, ela é muito grande, e a capacitação é necessária para que a gente continue dando conta da forma como o histórico do Brasil foi até hoje. Muito bom, Milton. Doutor Antônio Cabreira, gostaria de contribuir? Sim, é uma pergunta muito boa. Nós temos uma frase na área rural que diz o seguinte: o emprego, ele não cai do céu, mas ele pode brotar do chão. Então, a gente tem que entender o país que a gente vive. Eu acho interessante, como você tem em termos de perspectiva, entender um pouco, reforçar aquilo que eu vou falar. Se o agronegócio brasileiro ele fosse uma economia separada, ele fosse um país, ele seria aí por volta da 25ª maior economia do mundo. Só o agronegócio brasileiro, para você entender
em termos de perspectiva do que é realmente esse futuro. Nessa questão, a gente tem um dilema, a gente tem uma frase que fala o seguinte: o problema é que a maioria das pessoas, elas não querem sair, elas vão no máximo até o trevo da cidade, e depois elas querem recuar, elas querem continuar na cidade. O grande desafio do agronegócio hoje é que você vai precisar de uma mão de obra, principalmente no interior. Se você pegar, por exemplo, o índice dessas cidades, qualquer índice que você pegar aí de desenvolvimento humano, IDH, dessas cidades do interior, elas estão começando já a superar as grandes cidades, não só pela questão de congestionamento, desse desconforto de viver em grandes aglomerações, uma vida muito melhor você poder viver no interior, mas o enriquecimento dessas regiões tem demandado não só profissões relacionadas ao agronegócio em si. Então, você pega uma cidade, por exemplo, como Sorriso, como Sinop, são grandes municípios produtores de soja lá no interior do Mato Grosso. A demanda por profissionais altamente qualificados na área da saúde, na área de educação é imensa. Agora, vai ter que se sujeitar a sair dos grandes centros para você poder morar nesses lugares. Hoje, com toda a tecnologia, você tem praticamente o mesmo padrão de vida. São cidades que você tem voos diários para os grandes centros. Então, mas há uma demanda, né? As pessoas não querem mais sair de lá para ir só em casos raros que eles vão para esses centros especializados médicos. Então, eu diria que essa visão de futuro em termos de emprego, ela não é apenas específica para o agronegócio. Essas cidades que estão se desenvolvendo através do agronegócio, eles têm uma demanda muito grande em termos de outras profissões correlatas que a sociedade em si ela está demandando. E há estudos interessantes que dizem o seguinte: qualquer novo emprego que a economia tem que gerar, em média, os trabalhos dizem o seguinte, que o novo emprego na área da indústria ou na área da cidade, de serviços, ele vai demandar entre 50 e 70 mil dólares. Já um novo emprego criado no agronegócio, ele demanda entre 5 e 12 mil dólares. Então, não tem nenhum outro setor da economia que possa responder tanto de uma maneira tão rápida na geração de novos postos de trabalho como o agronegócio. Insistindo, não apenas veterinários, agrônomos, mas diversas outras profissões correlatas relacionadas com isso. Agora, só queria repetir, eu falei rapidamente durante a palestra, que é interessante isso. O Brasil, ele é o único país com o nome de árvore do mundo. Então, a gente tem que aproveitar essa natural vocação e a gente entender um pouco e não encarar o agronegócio como algo meio assim de latifundiários, coisa de escravocratas. Não. O agronegócio tem pequenos produtores altamente eficientes que estão aí dando um duro danado, estão trabalhando. Então, mesmo que você seja do asfalto, nunca calçou uma botina, não se envergonhe disso. Aliás, era até uma maneira de evangelizar. Quando eu estava lá no ministério, eu peguei um quadro muito bonito de uma colhedeira, fazendo uma colheita no milho, numa fazenda assim, que era uma cena belíssima. E eu coloquei essa frase de Deuteronômio. Essa frase é muito interessante, inclusive, quando Deus vai oferecer a terra prometida. Isso se chama mandato cultural. Ele vai entregar aquela terra e ele fala assim, olha, é terra de figueiras, é terra de figo, é terra de cevada. Quer dizer, a gente como agricultor sabe que a terra ela não dá figo, ela não dá cevada. Ela pode ser uma terra boa para dar cevada, mas para isso eu vou ter que trabalhar, para isso eu vou ter que usar o mandato cultural, eu vou ter que arregaçar as mangas. Então tinha todo aquele texto e embaixo estava escrito aquilo. E depois que comeres, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. E embaixo eu tinha colocado Deuteronômio, aí todo mundo chegava na sala e falava assim, nossa, mas muitas pessoas, né? Quem que é esse escritor Deuteronômio? Aí já dava uma bíblia e tal, aquela coisa toda, né? Mas porque, puxa, Deus deu um país incrível para a gente, que tem nome de árvore, então não tem que ter vergonha da agricultura, tem que entender um pouco isso e bater no peito e falar, puxa vida, eu alimento hoje 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, 190 países, isso é motivo de orgulho. Tudo bem, os Estados Unidos pode ter a Apple, pode estar desenvolvendo um novo iPhone, mas nós é que estamos realmente, e olha isso, grande potência agrícola, não é porque, mas nós estamos botando comida na África, na Ásia. Da onde você acha que os chineses estão sendo alimentados? Basicamente aqui pelo nosso Brasil.
Então, isso é cristianismo, né? Eu estou me preocupando com o próximo, eu estou servindo ao próximo, levando para eles algo tão essencial como é a questão da comida. Milton, fala aí, Milton. Não, o doutor Antônio embala a gente, né? Tem que aproveitar, né? É o seguinte, olha, a gente conhece muito ali a região do Mato Grosso, né? A região de Goiás, né? O doutor Antônio foi ele que inaugurou a capital Palmas, né, Antônio? Na época que você estava no governo, né? Você inaugurou Palmas, não inaugurou? Quem diria que eu inaugurei? E olha que eu não tenho muito cabelo branco, inaugurei uma capital. O meu filho falou, pai, conta outra, como é que pode isso, né? Você inaugurou Palmas e, vamos falar, não faz muito tempo, e a potência, hoje o Mackenzie tem um colégio lá em Palmas, né, aderido ao desenvolvimento daquela cidade, ou seja, todo mundo que se direcionou para o agronegócio e se dispôs a se deslocar, eu diria que se estabeleceu por volta de 15 anos, mais ou menos, né, é o que acontece hoje. Sorriso, por exemplo, que você citou, é uma coisa assim impressionante, uma cidade de boneca, né? Se assemelha em grande parte com aquilo que a gente vê, por exemplo, nas cooperativas do norte, ali do Paraná, como aqui mais próximo de onde eu estou, aqui em Castro, ali Castrolanda, né? É uma coisa assim que chama a atenção o desenvolvimento, o cuidado e o fruto desse trabalho sendo usufruído, né, ali na sociedade. Então, é um direcionamento que tem uma resposta até que relativamente rápida. De novo, né? Esse segmento tão importante para o nosso país, né, tão identificado com o nosso país, que é o segmento do agronegócio, o segmento da agricultura, da pecuária e de toda a agroindústria que está em volta disto, se o profissional colocar isso como alvo de carreira, de desenvolvimento pessoal, existirá, sim, retorno, porque é a identidade do nosso país, né? Era basicamente isso. Legal. Temos mais um tempinho aqui, eu peço a atenção do ministro e do Milton. Está chegando bastante pergunta. A pergunta é do Jason Iscariote. Pergunta assim, ministro, o que o Brasil vai fazer para tornar as empresas brasileiras competitivas no pós-pandemia? E a máquina pública será enxugada? Olha, a gente tem um ditado, eu gosto muito de repetir isso, que a gente fala o seguinte, isso é muito da área rural, né? Que se não vai por amor, vai pela dor. Eu acho que o Brasil ele tem que repensar sua máquina pública, não mais por amor, mas é pela dor, basicamente porque acabou o dinheiro. Nós estamos chegando num ponto que hoje a gente não tem dinheiro para pagar um policial, para pagar um professor, então não tem mais como a gente continuar com o tamanho dessa máquina pública. Eu nunca me esqueço disso, quando os Estados Unidos fez aquela grande reforma tributária. E olha que os Estados Unidos, com toda aquela infraestrutura gigantesca, eles diminuíram os impostos. Eu estava com o Osiris Silva, que é o fundador da Embraer, tomando um café, e ainda falou assim, olha, Cabreira, se o Brasil não fizer uma reforma tributária, a Embraer ela não vai mais sobreviver. Porque você pega uma empresa como a Boeing, que tem uma escala global, ela está pagando hoje menos impostos do que a Embraer, que é regional. Então, isso é uma competição desumana, né? Então, a gente às vezes fica preocupado, eu vejo assim, algumas postagens, alguns artigos, a China, às vezes, alguém pinta assim como um grande monstro. Por que a gente só compra as coisas da China, máscara da China, respiradores da China? Na realidade, eu sou a favor do livre comércio, a gente tem que entender o seguinte, por que uma máscara dessa pandemia hoje ela é feita na China e ela não é feita aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil a gente tem pessoas, empresários capacitados, gente habilitada, a gente tem aí um setor privado que poderia muito bem atender isso. Agora, a gente não consegue fazer isso, e é interessante, eu gosto de fazer uma provocação também, que a gente imagina, às vezes, a China, lembra lá de Mao Tse Tung, país meio comunista, a China tem as suas restrições da liberdade, o cristianismo é uma delas, a gente tem que envolver todos os esforços para que os nossos irmãos lá, eles possam exercer ter a sua liberdade de crença, mas em muitas áreas, a China hoje é melhor do que o Brasil. Em muitas áreas, a China tem mais liberdade econômica do que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, parte trabalhista, a China é muito melhor do que é o Brasil. Então, em algum momento, e aí a gente tem aquela palavra que se chama custo Brasil. Se nós não mexermos nisso, não adianta a gente tentar
relevantar ou reconstruir a indústria brasileira. Por quê? Porque ela não tem poder de competição. Basicamente, parte tributária, o que a gente paga de imposto aqui, o que os nossos concorrentes estão pagando lá fora, a parte trabalhista, né, a gente tem que repensar isso, embora tenha tido uma reforma trabalhista, mas as condições elas são totalmente diferentes do que acontece lá, e essa parte de regulamentação, como a gente mostrou aí, por exemplo, você não poder vender um teste rápido numa farmácia, que o Estado vem e proíbe você de fazer isso. Isso, na realidade, é uma coisa assim incrível, porque ele é contra o mandato da criação. O cristianismo ele tem um diferencial, é importante a gente só relembrar isso. Nós somos uma religião em que nós temos um Deus criador, diferente de outras religiões. Se você pegar, por exemplo, lá na China, a gente estava comentando da China, a China, eles acreditam que o pangu, ele emergiu de um ovo cósmico, morreu, e as partes do seu corpo que criaram o mundo, os seus olhos se transformaram no sol, o outro se transformou na lua. Se você for na mitologia nórdica, Odin, ele matou um gigante, ele adoeceu, matou esse gigante e usou o corpo daquele adversário morto para criar o mundo. Na África é um gigante africano que vomitou o universo. Nós não, nós somos um Deus que é criador, ele criou o mundo, ele é criativo. Eu diria que Deus ele é um empresário, ele é um empreendedor nisso. Agora, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu e você, nós também somos criadores. Então, toda vez que o governo intervém com regulamentações, com decretos, com portarias, com alvarás, com licenças, o que ele está fazendo? Ele está impedindo esse dom de criar. Né? O Milton falou, meu pai trabalha até agora. Eu também tenho que trabalhar, eu tenho que criar. Agora, quando eu crio essas dificuldades, licenças ocupacionais, uma série de coisas, eu estou inibindo isso. Então, quando a gente destravar isso, você pode ter certeza que muitas indústrias que hoje são importadoras desses produtos, se elas não tiverem essa carga tributária pesada, essas regulamentações, essas exigências absurdas, tanta coisa que a gente tem, pode ter certeza que a gente tem mercado para isso, 200 milhões de brasileiros, nós temos potencial industrial, gente capacitada para poder levar isso adiante. Isso é uma grande coisa que meu avô, como imigrante espanhol, falava, eu quero repetir hoje. Ele chegou aqui da Espanha em 1890 e ele ficava irritado quando a gente dizia o seguinte, puxa, né, dentro dessa pergunta, tem tantos... O Brasil não tem problema nenhum. Caiu, está voltando. Eventualmente, quem tem problema é o governo. E o governo a gente pode consertar. Agora, o país não precisa de conserto nenhum. A gente não tem aqueles furacões que tem nos Estados Unidos, a gente não tem os desertos que a gente tem na África, a gente não tem problema climático. Esse país é uma bênção. Então, depende da gente. E um governo que não atrapalhe esse exercício do dom criativo das pessoas.